Por que ninguém fala em qual constelação está localizada a Terra e o nosso sistema solar? Apesar que é subjetivo classificar alguma coisa como, entre aspas, nosso. Nem a Terra é nossa, nem o nosso corpo. Muitas vezes tem aqueles que perdem até a autonomia de sua alma, seus pensamentos e emoções. Mas, como dizia Einstein, quando você para de aprender, você começa a morrer. Então, se você não tem questionamentos, nem mesmo de onde você está, onde você está? Nem em si, pode ter certeza. Todo o conglomerado cósmico que a gente vê o céu à noite é um sistema. As estrelas são sóis. O que é o nosso Sol? Uma estrela. Talvez de menos magnitude que muitas outras, se for comparar. Mas ele pertence a um sisteminha. E a Terra está dentro desse jogo. Por que a própria ciência diz que, por um lado, o nosso sistema solar não pertence a nenhuma constelação, sendo que constelações há as toneladas por aí, só o nosso sistema não pertence a nenhum? É muito estranho, já que a nossa Terra pertence a um sistema. Então, como falar disso? A própria ciência diz que nosso sistema solar está no braço, e eu digo esquerdo, de Órion, entre Sagitário e Perseus. Então ele tem uma localização. É porque estamos vendo a partir da perspectiva da Terra. Quando a gente olha, por exemplo, uma constelação como Órion, a gente está vendo ela de frente, defrontando ela. Mas se você visse a distância das costas de Órion, você veria nosso sistema solar inserido nele. Aí você vai entender o comportamento humano. O Órion, o que é? Qual é o arquétipo de Órion? O guerreiro. E faz todo um sentido com a natureza humana. Tudo para nós é guerra. Seja externa ou interna, a gente dá um jeito de complicar. Mas como ver isso com segurança? Se fala em projeção. Projeção é você pegar a sua imagem e essa imagem transporta a sua consciência para fora. Você está projetado aqui agora. Uma ideia sua, um eu menor, uma identidade está agora aqui. Estamos nos comunicando, na verdade. Vocês me ouvindo e eu falando. É onde estamos agora, projetados. Quando você desliga o cérebro, por N fatores, pode ser sono, coma, desmaio, uso de medicamentos, ou entorpecimento, e, por final, talvez morte clínica, a sua projeção já não será mais a mesma. Mas se diz que há lugares dentro do nosso próprio sistema em que nem mesmo a nossa alma ousa ou é permitida ir. Há uma barreira energética. Tudo bem, como há barreiras nas fronteiras de um país. Mas nada lhe impede de dar um passo para lá. O que lhe impede é a crença. E a crença gera medo, barreira. Se fala, por exemplo, em projeções muito distantes da nossa realidade, do dito pai do espiritismo brasileiro, que virou uma religião, nem mesmo na França ele é tão difundido assim a esse ponto, que em seus livros fala que teve
planetas distantes, até desconhecidos ainda pela ciência, como Quiron, né? Capella, que na verdade é um planeta cujo nome é Erra. Isso é uma informação da gnose, não do espiritismo moderno. Então, como esse ser teve outorga de ir tão longe? Sendo que outros, por exemplo, Laércio Fonseca, ele é projecionista, físico, astrônomo, e diz que nós não poderíamos ir muito longe, mesmo com o nosso corpo energético, sem proteção. Eles teriam que desligar momentaneamente o cordão de prata, colocar dentro de uma proteção energética, que pode ser isso que a gente chama de Vimana, veículo mental, ou OVNI, entre os da NASA, né, os cientistas. Mas como nem todos podem? Vai depender, é a mesma coisa um prisioneiro. Se a pena não é muito grande e ele pode resolver com fiança, ele vai ter soltura ou condicional, dependendo do caso. Agora, se ele deve por um crime hediondo, não há dinheiro que pague, não há valor que o liberte, que lhe dê acesso à liberdade. A mesma coisa é contada à alma, porque a alma ela está totalmente declarada. Não é como aqui, você pode pensar, né, em profundo ódio de alguém, você não vai ser preso por isso, desde que você não verbalize ou não age. As mecânicas e leis da alma são diferentes. Mas eu contrario algumas afirmações que não, esse não aí meio que me intriga, porque eu já estive em lugares muito distantes, perto das Pleiades. Mas por quê? É lógico que foi feito todo um processo de qualificação. Naquele momento, eu ou você, quando você atinge essas propostas, essas experiências qualificadas, é porque você estava num bom astral para ser admitido, porque o próprio cosmo tem seus filtros. Então, é possível ver essas coisas de fora? Sim. Vai depender de como você está primeiramente dentro. Senão, você vai ficar aí sentado esperando informação terceiras. E a maioria das nossas informações são de pessoas, muitas vezes, que não tiveram a experiência. Por exemplo, eu ouvi um membro da escola Eubiose, por exemplo, né, está há 30 anos se iniciando, eu não sei como é que pode ficar tanto tempo para uma única iniciação, que falava, né, abertamente sobre Agartha, Badagas, esses mundos internos, locais do nosso planetinha, e ele afirma que fala, mas nunca esteve naquele local. Então, esse é o cuidado que devemos ter. Qual é a procedência da fonte? E a fonte deveria sempre ser a fonte em nós, em nossos corações. O pendrive, o chip, o byte, onde possibilita ou não, dependendo da informação que temos do nosso passado, ir a qualquer lugar e saber tudo. Saber é saborear. Paz e Verencial.